Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. Estamos aqui mais uma vez para falarmos a respeito do Evangelho de Jesus, trazendo um pouco de consolo, de paz, de esperança para todos os nossos irmãos. Antes de iniciá-lo mesmo, queremos agradecer a contribuição de todos com as nossas cestas básicas, com o nosso bazar do artesanato, com as nossas rifas, enfim, de toda forma que vocês fizeram uma contribuição para com a nossa casa. Conseguimos montar as nossas cestas, atendendo a todas as famílias necessitadas, bem como aquelas que às vezes vêm lá buscar também um auxílio. Estamos conseguindo honrar os nossos compromissos financeiros e tudo isso graças a vocês. Então, esperamos que vocês possam continuar nos auxiliando para que a gente continue assim, mantendo a nossa casa, na esperança de que em breve possamos estar todos juntos. Continuamos com o nosso plantão aos sábados, das 15 às 16 horas. Para receber alimentos, roupas, sapatos, para vocês darem uma olhadinha no nosso bazar de artesanato, enfim, no que for necessário. Então, siga-nos nas nossas redes sociais, não esqueçam de inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho para poder receber as nossas publicações. E assim, então, vamos iniciar o Evangelho da noite, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, e agradecendo pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para ouvir o Teu Evangelho, Mestre, que tanto nos consola, que alimenta a nossa alma e nos auxilia na nossa caminhada. Certos de estarmos amparados pelos nossos irmãos da espiritualidade maior, pelos amigos que tanto nos auxiliam. Vamos pedindo permissão para dar o mesmo por iniciado, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos devem. Mas não nos deixes cair em novas tentações, e livra-nos, se possível, de todo o mal, pois a Ti pertence o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O Evangelho de hoje é o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, itens 5 a 7, Dai a César o que é de César. Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse, e enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porém Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhes ele: De César. Então lhes disse Jesus: Pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isto, admiraram-se e deixando-o se retiraram. Esta passagem encontra-se em Mateus, no capítulo 22, versículos 15 a 22, e em Marcos, no versículo 12, capítulos 13 a 17. Fica bem claro para nós que nesta passagem, o que tanto os fariseus quanto os herodianos queriam? Colocar Jesus numa emboscada, vamos dizer assim.
Porque se ele dissesse que era lícito, uma parte iria se revoltar. Se ele dissesse que não era lícito pagar tributo a César, os romanos iriam se revoltar e ele seria preso. Então vejam bem como Jesus foi colocado numa situação até de quase provocar uma guerra. Imagine ali se ele toma partido de alguém, o que ia acontecer. Porém, Jesus, na sua eterna sabedoria, colocou uma terceira suposição. E o que ele mostrou? Se os tributos eram devidos, então era a César que deveria se pagar. E quando ele complementa, e a Deus o que é de Deus, ele quis nos mostrar que não podíamos esquecer das coisas divinas. Trazendo para os dias de hoje, quantas vezes já nos estivemos deparados com situações desta forma? Quantas vezes pessoas já não se juntaram e tentaram nos colocar numa armadilha assim também? Para que tomássemos partido de uma determinada situação e assim pudéssemos ser prejudicados por ela. E nós, como eternos dualistas, sempre acabamos optando por um caminho, ou do sim ou do não. A gente nunca consegue enxergar mais do que isso. E foi justamente isso que Jesus nos mostrou, que nós podemos sim enxergar além do sim e do não, que nós temos opções para serem tomadas. E foi o que ele nos mostrou. Então, o que ele nos disse? Que se temos obrigações a serem cumpridas, nós devemos cumpri-las. Trazendo novamente para o nosso dia de hoje, nós temos que pagar impostos, nós temos que suprir a nossa família, nós temos que pagar a escola dos nossos filhos, quando for o caso. Tudo isso são obrigações que nós temos. Se são justas ou não, não é a nós que cabe isso. Se os impostos os quais pagamos ao governo, se são altos, se são bem aplicados, isso não cabe a nós. Nós temos o dever de pagá-los. Então é isso que Jesus fala: dai a César o que é de César. Porém, ele nos mostra muito mais. Ele nos mostra que nós não podemos esquecer da nossa parte espiritual. Nós não podemos esquecer de Deus. Por quê? Porque nós só podemos dar a César porque Deus nos supre disso. Porque Deus é Senhor de tudo. Ele é detentor de tudo. E ele dá a cada um dos seus filhos de acordo com o seu merecimento e com a sua necessidade. Então, primeiro passo, não vamos esquecer. Se temos é porque foi Deus que permitiu que tivéssemos. Então, nós não podemos deixar que as coisas materiais fiquem mais importantes que as coisas espirituais. E nós não podemos deixar de pensar somente nas coisas espirituais, nas coisas divinas, e esquecer que necessitamos ainda das coisas materiais. Que somos seres encarnados num planeta que ainda precisa do material. Então, precisamos nos vestir, precisamos comer, precisamos nos instruir. E tudo isso custa dinheiro. E Deus nos proveu da inteligência para que pudéssemos trabalhar, para que pudéssemos estudar. Tá certo que muitas vezes a gente não sabe aproveitar isso, né? A gente deixa meio de lado, esquece um pouco das nossas obrigações, esquece de que muitas vezes precisamos fazer sacrifícios para conseguir algumas coisas.
Aí a gente quer que tudo caia do céu, né? Ah, por quê? Porque Deus esqueceu de mim. Mas nós deixamos, né, que isso acontecesse. Quando nós deixamos que o material seja mais importante do que o espiritual, por um período a gente pode até pensar que está tudo bem, mas vai chegar uma hora que isso irá nos fazer falta. Vai chegar uma hora que vamos começar a nos questionar por que eu não consigo me concentrar, por que tal coisa não está dando certo, porque nós estamos sendo cobrados. Nossa, mas Deus não é bondoso? A gente aprendeu que ele não pune os seus filhos, realmente ele não pune os seus filhos, mas ele os alerta. E qual a forma dele nos alertar quando deixamos que o material suplante o espiritual? É justamente nos colocando as dificuldades para que possamos voltar à realidade. Quando ele nos diz que devemos separar o material do espiritual, ele não está nos dizendo que devemos esquecer um ou outro. Ele está dizendo que devemos ter os dois em medidas reais, em medidas exatas. Porque também esquecer o material e se tornar uma pessoa, um religioso extremamente que só pensa nisso, um religioso que não fala em outra coisa ou não vive outra coisa do que a religião ou do que a doutrina, isso também é errado. Nós precisamos dos dois. Então, foi isso que Jesus quis nos mostrar, que nós temos que ter o material e o espiritual caminhando juntos. Muitas vezes é porque é mais fácil, né, a gente criticar. Ou porque o governo cobra o imposto errado, ou porque o meu patrão me paga pouco, ou porque a escola do meu filho é muito cara, o meu convênio médico é muito caro. Ok, podemos até ter razão, mas isso não nos dá o direito de não pagarmos o nosso imposto, de desempenharmos mais o nosso papel, desempenharmos mal o nosso papel dentro da nossa empresa, de não cumprirmos com as obrigações para com a escola dos nossos filhos, por exemplo. Isso não nos dá o direito. É a mesma coisa suprir a nossa família. Já sabemos que não estamos juntos por um acaso. Toda a família tem uma responsabilidade mútua. Então, todos necessitam trabalhar juntos. Muitas vezes, só uma pessoa consegue suprir as necessidades materiais. E ela não pode se revoltar por conta disso. A gente sabe que muitas vezes é difícil, mas nós não podemos nos revoltar. Nós temos que seguir em frente, sempre na certeza de que Deus, nosso Pai, Ele não nos desampara. Muitos já ouviram, né, aquela frase que Deus não nos dá o fardo maior do que aquele que podemos carregar. Isso é verdadeiro. É que nós achamos que o nosso fardo é sempre mais pesado do que o do outro, né? Então a gente sempre reclama. A gente já ouviu muito, nós somos eternos pedintes, mas a gente sempre pede aquilo que é melhor para nós. A gente nunca pede aquilo que possa nos auxiliar no nosso crescimento, porque ainda somos egoístas, não é verdade? Quando a gente fala das obrigações a serem cumpridas, e o que é de César e o que é de Deus, aí também se coloca, às vezes, as coisas erradas que a gente pode vir a fazer.
E por elas nós sempre iremos responder. Exemplo simples, mas que está no cotidiano, a gente vê isso todos os dias. Furar uma fila no supermercado, parar numa vaga de idoso ou deficiente, fazer o gato da TV a cabo, ou de água ou de luz. Tudo isso nós estamos lesando alguém. E se nós estamos lesando alguém, vai faltar para uma outra pessoa. Se eu roubo faço um gato da água, por exemplo, eu não estou cumprindo com a minha obrigação. E a empresa de água vai ter um custo a mais que ela não está recebendo por ele. Se a água é cara ou barata, não cabe a nós julgarmos e por conta disso deixarmos de pagar. Não. Se eu deixo de pagar um imposto, eu, meu vizinho, outro, quer dizer, juntamos uma população, deixamos de pagar, falcatruas à parte, esse dinheiro vai deixar de ser investido e pessoas vão deixar de ser beneficiadas. Vocês veem como é uma cadeia? Qualquer erro que a gente faça no nosso comportamento, ele acaba atingindo muitas outras pessoas. E aí nós chegamos justamente porque Kardec colocou dai a César o que é de César, justamente no capítulo Amar o próximo como a si mesmo. Porque e se fôssemos nós os lesados? Nós iríamos gostar dessa condição? Claro que não. Iríamos reclamar, iríamos processar, enfim, faríamos o que fosse necessário para que pudéssemos receber aquilo que nos é devido. Então, é a mesma coisa. Não podemos fazer com o nosso próximo aquilo que não queremos que façam conosco. Então, amar o seu próximo, fazer para o seu próximo como se fosse para você mesmo. E não se engane que são só nas grandes atitudes que nós prejudicamos o nosso próximo. Nas pequenas também. Se você coloca o seu carro numa vaga de idoso ou de um deficiente, se chegar o idoso e o deficiente e necessitar da vaga, de repente ele não vai poder parar porque não tem outro lugar, ou vai ter que andar muito. Olha o seu compromisso para com o outro. E se fosse o contrário, você iria ficar feliz? Claro que não. Então Kardec inteligentemente colocou esse item justamente nesse capítulo, para vocês verem que como, mesmo se falando em materialismo, a gente tem que pensar no próximo também, principalmente. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu tenho muitas qualidades, eu sou honesto, eu não prejudico ninguém, eu respeito todo mundo. Perfeito. Você é honesto, mas você é humilde também? Já pensou nisso? Você não prejudica ninguém, mas você ajuda o outro? Como você ajuda? Você ajuda dando uma moedinha ali? Ou você ajuda realmente auxiliando no que é necessário, indo até um local que atende moradores de rua, por exemplo? Poxa, mas eu não tenho dinheiro para isso, mas eu vou lá na igreja, na casa espírita, no templo, e vou ver o que eles estão precisando que eu faça. Dentro, é claro, das suas possibilidades, do seu tempo. Tudo isso é entendível, né? Eu respeito todo mundo, respeito, mas eu amo realmente o meu próximo, ou eu amo a minha família, porque é fácil, né? Aqueles que estão ali, meus parentes, é fácil eu amar. Mas o meu próximo, será que eu amo mesmo? Olha quanta qualidade eu tenho, mas será que eu pratico? Eu não ofendo ninguém,
Mas aquele fulano que me fez mal, eu não quero nem perto de mim. Então eu não perdoo. Eu tenho meu trabalho, eu trabalho muito, mas eu sou generoso. Eu sou generoso para com os meus colegas de trabalho que me auxiliam. Ou, se eu for um gestor, eu sou generoso para com os meus funcionários. Ou eu sou aquele chefe que tudo exige, que grita, que xinga. Não é? Eu acolho todos os meus parentes. Meus parentes não falta nada para ninguém. Todo mundo é muito bem-vindo na minha casa. Quando eu dou festas, não falta nada. E o próximo? Você auxilia o próximo? Você já foi levar um cobertor para quem está necessitado? Você doou uma cesta básica? Olha quantas qualidades! E quais delas eu estou praticando? Eu não agrido ninguém. Nossa, eu sou super tranquilo, mas não pisa no meu carro. Então eu não sou tolerante. Se eu não sou tolerante, eu esqueço do meu próximo. Então vocês vejam quanta coisa a gente consegue colocar dentro deste tema. E o que é? Nada mais é do que o César que o mestre nos fala aqui, são os nossos atos, né? Nós temos que tomar cuidado com ele. Nós temos que seguir em frente, mas pensando sempre no outro. Nós temos as nossas obrigações, nós temos os nossos compromissos e não podemos esquecer deles. Então, queridos, não esqueçam, todos nós ainda necessitamos dos bens materiais porque estamos num planeta que precisa disso. Mas não esqueçamos de Deus, de agradecer pela oportunidade que Ele nos dá, de podermos trabalhar, de podermos estudar, de podermos ter a nossa família reunida, que fará com que tenhamos o nosso progresso. Porque nós só temos tudo o que temos porque Ele nos deu e Ele permitiu. Então, tudo que Ele nos dá, Ele pode nos tirar. Não que Ele seja um Deus mau, mas Ele precisa ensinar os seus filhos. É a mesma coisa que fazemos com os nossos. Nós não os colocamos de castigo quando eles fazem uma arte. Se não fizer a lição, se tirar a nota baixa, vai ficar de castigo, sem televisão, sem celular, sem videogame. Deus nos tira Aliás, Deus nos dá a oportunidade de enxergarmos que nós erramos, tirando alguma coisa da gente, mas nunca nos desamparando. Tenham certeza. Aqui a gente precisa ter a fé, a certeza de que Deus está do nosso lado e que Ele não vai nos desamparar. Mas precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte, neste item de hoje especificamente, é cumprirmos com as nossas obrigações. É lembrarmos do nosso irmão, é não desampararmos o nosso próximo. Emmanuel nos deixa uma mensagem no livro Pão Nosso, a mensagem 102. Nós e César. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura,
reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso, ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente, no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos? Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a maior posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não des a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Então, queridos amigos, vamos procurar auxiliar César, ao invés de criticar, ao invés de apontar os seus erros, porque nós temos obrigação de fazer isso. Não deixemos de cumprir com elas, mas podemos sim auxiliá-las. Então, mais uma vez, vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e mentalizando uma luz forte e brilhante que é derramada por todos nós. E essa luz, juntando-se ao nosso amor, vai de encontro aos nossos irmãos necessitados, estejam eles onde estiverem, nas ruas, hospitais, orfanatos, asilos, penitenciárias, enfim, onde houver um irmão necessitado, que ele sinta-se abraçado e segure na nossa mão amiga, que irá auxiliá-lo nessa caminhada, difícil, mas necessária para a sua evolução. E essa luz se expandindo ainda mais, vai de encontro ao contorno do nosso querido Brasil, onde é derramada uma chuva de luz, envolvendo todos os seus habitantes, principalmente os seus governantes. Que eles possam ser envolvidos em amor e equilíbrio, para auxiliar o seu povo tão sofrido. E essa luz se expandindo ainda mais, é derramada por todo o nosso planeta, também envolvendo os seus entes, fortalecendo todos eles, auxiliando-os no que for necessário. Neste momento especial, Mestre, que essa luz e o nosso amor possa chegar a todos os nossos irmãos que sofrem com esta nova doença que está em nosso planeta. Que a corrente do Dr. Bezerra de Menezes possa acolher a cada um, auxiliando-os na sua cura, fortalecendo as suas famílias, que todos possam ter o entendimento necessário para este momento tão difícil. E aqueles que desencarnaram, que possam ser auxiliados pelos nossos irmãos da espiritualidade maior, envolvidos sempre em muito amor. E quando chegar o momento, possam ter o entendimento necessário desta situação. Quanto a nós,
que possamos continuar nos alimentando do seu Evangelho, praticando os seus ensinamentos, não nos esquecendo do nosso próximo, bem como das nossas obrigações para aqueles que nos cercam. E agradecidos que estamos, pedimos permissão para dar por encerrado o Evangelho desta noite, o que faremos através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos devem. Mas não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, se possível, de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos, muito obrigada. Estaremos aqui na próxima sexta-feira no mesmo horário e não esqueçam de inscrever-se no nosso canal. Até mais!